Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Tinderela. Eu sou a Aline. E eu sou a Camila. E o episódio de hoje é Solteira e Feliz. Existe mesmo ou é marketing? E para isso trouxemos a Madê novamente para mais um episódio. A Madê ela é fundadora e CEO da MGS, possui mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas e liderança, especializada em psicologia positiva, business e life coach. Atua como mentora e coach profissional junto a empresas internacionais. Bem-vinda, Madê. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui. Madê, eu estava esses dias refletindo sobre uma situação, porque hoje ainda, dias de hoje, felicidade de mulher está atrelada a um parceiro. Porque acaba que cada dia estamos vivendo num mundo mais moderno, mas parece que isso daí ainda é uma questão que é pertinente, né? E é meio que... Isso parece não... A mulher só é feliz se ela tem alguém do lado dela. É, isso. Eu sinto isso. As mulheres sentem isso, né? É uma pressão. E é uma pressão mesmo, gente. É décadas e décadas e décadas de pressão. Se a gente for pensar no tempo, não faz muito que a gente teve direito a CPF, não faz muito que a gente teve direito a votar, não faz um monte de coisa. É muita história pressionando e trazendo esse conceito. E dependendo da família que você tá, do grupo, né, do ambiente que você tá, isso ainda é mais gritante. Quem tem nona, quem tem... isso tá enregado. Não é fácil de sair disso. Isso é uma crença comum, muito forte, de décadas e décadas e décadas. É necessário? Não é necessário se você se sente autossuficiente. Mas, falando biologicamente, você precisa? Precisa. Nós somos uma espécie que só sobreviveu por vivermos juntos. Então existe uma necessidade de você viver em grupo, não necessariamente de ter um parceiro, e isso tem atrelado a sua felicidade. Quase morrer agora, porque ela vai dizer que tem necessidade. Não. Madê, 2 anos solteira aqui, eu já acho que eu sou autossuficiente, aquela. Então pronto, mas isso. Mas a pressão existe. A pressão existe. Mas é uma pressão social, instaurada. né? Ela tá... Gente, e assim, não vai ser agora que a gente, né, isso... Assim como a gente levou décadas para instaurar, vai levar algum tempo para instaurar um novo modelo, uma nova, né? E aí, quanto mais a gente evolui, as gerações vêm mais rápido trazendo modelos diferentes, né? Então... Sim. E aí, com base nisso, Madê, estar solteiro é uma escolha real ou uma adaptação à realidade? Eu penso que ela pode ser uma escolha real, né? Porque eu decido estar solteira, decido estar sozinha, decido estar comigo, mas ela não é uma situação perene, assim, ela não vai ser para sempre. Porque, como eu falei, você vai precisar se relacionar com alguém, com algumas pessoas, enfim, você vai criar mecanismos ali para suprir também as suas necessidades, né, fisiológicas. Mas ela ser real, né, então ela é real por conta disso. Se você quer manter isso ou não, vai depender muito daquilo que você tem programado para a tua vida. Então, se eu criei um objetivo, se eu tenho um sonho, e esse sonho exige que eu seja uma pessoa que não tenha vínculo, que eu não tenha um parceiro fixo, então eu vou seguir aquilo por um tempo enquanto for importante para mim. Então, ela é real. Se você quer que ela seja real. Não vai ser para você mascarar alguma coisa. Agora, Entendi. Tem muita gente que faz e que fala porque... Hoje até tá em alta a questão do celibato, né? Não dou certo com ninguém, vou entrar num celibato. Eu nunca tenho. eu nunca tentei, é ótimo, nem sei o que é isso. Não, então, mas é isso que eu falo, assim. Então, quando você pergunta, né, como você perguntou, é real, né? É real, é possível. Agora, isso é por conta da realidade atual? Não, a realidade atual é a sua, é aquilo que você quer para você, para sua vida, né? E entender que se eu também for procurar um parceiro, eu vou estar indo contra tudo que falam, que estar solteira é bom, tal. Mas o que é importante para você? E quando a gente fala de ter um relacionamento, a gente está falando de décadas de cobrança,
de pressão em cima. Sim. E não é só da mulher, não. O homem também tem essa pressão, tá? Porque o homem solteiro, depois de um tempo, também começa a ser pressionado. Mas como é que eu vou saber identificar se eu estou num relacionamento que eu quero ou se é por medo de ficar sozinha, encalhada? Você precisa olhar para dentro. Você precisa encarar seus medos. Você precisa se responder. Isso aqui é por mim ou é por um status? É por mim ou é porque eu tenho medo de ficar sozinha? É por mim ou é porque ali na frente eu vou ficar velha, não vai ter quem cuide de mim? E a hora que você descobrir se isso tudo é medo, porque medo, gente, é o desconhecido. Só tem 2 medos que a gente tem de verdade: medo de altura e medo de animal peçonhento. Todo o resto é porque eu não sei, eu não conheço, eu não estou visualizando, eu não tenho uma estratégia. Isso que é medo. Então, por que eu tenho medo de estar sozinha? Porque eu nunca pensei o que eu faria sozinha, eu não sei como fazer sozinha. Então, eu preciso ir buscar, aprender, desenvolver, correr atrás de estratégia. Medo é o desconhecido. No caso, então, o autoconhecimento. Buscar, entender... Tem que buscar essas respostas para dentro, não é para fora. Sim, olhar para dentro e olhar lá na frente também e ver como que tu quer se ver lá na frente. Isso, você Porque, por exemplo, para saber se um relacionamento faz sentido ou não faz sentido para ti, né? Assim como ter filhos, né? Em tudo. Em tudo. Então, é importante para você saber se você está num relacionamento porque você está com medo de ficar sozinha ou se porque você realmente quer estar ali, só você pode responder. E, de novo, se eu tenho medo desconhecido. O que eu não sei ainda que eu preciso saber para que esse medo não me segure aqui onde eu estou? É porque eu tenho essa sensação de que muitas pessoas, elas fazem isso porque todo mundo faz, é meio que imposto pela sociedade, né? O casar, ter filho, blá, 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 aquilo, né? E aí tu vai naquela... Vai na onda, fluxo, vai no fluxo. E se você nem é algo que tu quer, né? Também não... Mas se eu falar assim, qual é a maior dúvida que as pessoas têm quando elas me procuram? Elas não sabem o que elas querem. Acho que é da vida. Não sabem o que é da vida. Elas acham que sabem. Quando a gente começa a descascar, elas descobrem que aquilo ali é o que os outros querem, não o que ela quer. É a importância de uma coach na vida de um ser humano. Olha só. É sério, tu chega perdido, desorientado, e aí eles vão indo até entender e aí desenhar bonitinho. Mas muito isso bacana. que a Madê comentou, quando eu saí do meu relacionamento, que foi um relacionamento longo, eu falei pra mim mesma, eu quero ficar sozinha. Eu quero viajar sozinha, eu quero ir para outras cidades, eu quero ir para outros estados sozinha, quero me levar para jantar sozinha para eu entender que eu posso fazer essas coisas. Sim, perfeito. Então, mas aí é um momento que tu conseguiu visualizar tudo isso. Mas eu vejo que tem muita mulher que ainda tem essa dificuldade. Vive achando que precisa de alguém. Sim. Tem medo de ficar sozinha, tem medo do rótulo da encalhada que ficou pra titia, porque... Era muito forte isso. Agora tu vê com mais naturalidade mulheres que optam por não casar, mas mesmo assim dentro da família delas deve ter sido uma pressão. E como, viu? E como? Eu falei, são décadas e décadas, muito né? Com isso. Mãe cobrando que queria ter neto e a menina não querer ser mãe, nunca se vê como mãe e aquela pressão constante. Sim, infelizmente. É um sofrimento. E aí, baseado nisso, Madê, existe um perfil de mulher que lida melhor com a solteirice? Acho que não sei se é perfil. E aqui, vou falar a mesma coisa de uma forma diferente. Eu acho que viver a solteirice é um momento. Você viveu a solteirice. Você quis curtir a solteirice, porque você tinha passado por um período onde você estava com alguém. E você viveu a solteirice por um propósito. Eu quero saber como é estar comigo. Então, eu acho que não existe um perfil, existe uma decisão. E uma decisão é livre-arbítrio. Então, cara, eu decidi que eu quero viver a solteirice. Eu decidi que eu quero viver comigo. Eu decidi que eu quero me levar para jantar e saber se eu sou uma companhia legal, se eu sou uma companhia chata. Eu decidi. Então, não é perfil. Acho que aqui é uma decisão. Então,
não existe faixa etária, não existe nada. Existe você olhar e falar, cara, é isso aqui que eu quero viver isso aqui por um período. Eu quero viver isso aqui porque é a forma que eu encontrei de me valorizar, de me conhecer, de me entender. Ou eu resolvi que eu vou viver a solteirice porque eu vou colocar em primeiro plano minha carreira. Então, é uma decisão, não é perfil. É uma tomada de decisão. Ai, fiquei bem contente em ouvir isso, porque foi uma decisão que eu tive. Eu pensei, como é que eu vou entrar num relacionamento se eu não sei viver nada disso, não sei o que eu realmente gosto? Então, primeiro eu vou me conhecer. Porque, de novo, né? Eu acho que relacionamento é pra somar. Então, se eu não me sinto completa, como é que eu vou querer entrar num relacionamento e jogar no outro a responsabilidade dele completar a minha vida? Pois é. Mas eu acho que essa é uma das melhores coisas a se fazer antes de entrar no relacionamento, né? Sim. É tu saber viver bem sozinha. Viu, gente? Tem Tô que saber. pronta. Eu tô pronta, gente. Como é que é? Onde é que as pessoas precisam se inscrever? Ai, será que a gente fala pra mandar por e-mail o currículo? E-mail diário de uma Tinderela, @gmail.com. Os candidatos, por favor, mandem seus currículos. Quem vai analisar sou eu. Por favor, mandem uma foto também. De corpo inteiro. Ai, amiga, cabeludo, tu E corta o signo, tudo. por E favor. o signo, por signo favor. e o ascendente. De preferência. Isso, que é pra gente ver direitinho se bate bem certinho. Hora de nascimento e local pra gente fazer o mapa. Agora, me diz como equilibrar esse desejo de ser uma mulher independente e essa vontade de ter alguém. Tem como conciliar tudo? Tem. Tem como... Tem. Porque relacionamento que gera dependência já tá errado. Então, se na relação as pessoas não têm independência, já tem alguma coisa para olhar ali. Você é independente no sentido de que você sabe que você gosta de estar na companhia da pessoa. Aquela companhia te completa, aquela companhia te traz alegria, mas você não depende dela para ter aquilo tudo que você está tendo. Só que com ela é mais prazeroso. Então, você precisa ser independente. Ninguém nasceu colado. Ninguém nasceu colado. Você Só nasceu sozinho e você vai embora sozinho. E ainda precisa separar. Algumas pessoas nascem. É isso mesmo, ainda Precisa separam, separar. né? Quando acontece, geneticamente precisa separar. Tá certo. Tá, então não é possível, é necessário. É necessário É para que dê necessário certo. para que dê certo. E o que fazer quando a gente se sente, né, nesse sentimento, né, de solidão? Mesmo estando satisfeito com a solteirice. Eu tô satisfeita, mas a solidão tá batendo alto. Optei por ficar solteira. É isso? Não, desculpa, não formulei direito, mas o que fazer quando sentimos solidão, mesmo estando satisfeito com a solteirice? Tá, Entendi. É que assim, ó, a solteirice é um estado que você fala, eu não quero estar relacionando com ninguém neste momento, eu quero me sentir livre, sozinha, solteira. A gente tá falando de uma relação amorosa. Agora, a solidão, o ser humano, ele precisa de ambiência, ele precisa de pessoas, ele precisa de contato, ele precisa de convívio. Então, é diferente uma coisa da outra, tá bom? Então, assim, eu não posso virar um eremita, eu não posso me isolar. Eu preciso de outras pessoas, eu preciso de convívio. Não lembra lá, solteira assim, sozinha nunca? É isso. É isso. Não é isso? Sozinha em todos os sentidos, tá bom? Um bom amigo, uma boa amiga, um lugar que você goste, um hobby que você conheça pessoas, você não precisa se isolar. Preencher a vida, né? Precisa preencher a vida. Mesmo que o status seja solteira. Sim. E às vezes só preencher os buracos. Porque mesmo casada, gente, casado, tu também tem momentos também assim. Tem hora que você não aguenta, né? Tudo, né? Mas aí tem as amigas, tem, né, a academia, tem as coisas que faz pra preencher, né? Pra preencher. Porque também, mesmo casada, tem esses sentimentos assim, não tem? Tem que ter, e é importante que tenha momentos só seus, tem as coisas que você gosta, coisas que você não gosta. De novo, se ficar tudo junto, tudo igual o tempo todo, vira irmãozinho, gente. É isso. Aí não rola, né? Não vai dar certo. Não. Não. Agora, aqui no caso, como a sociedade e as redes sociais influenciam na forma como enfrentamos a vida de solteiro? Ela vai enfrentar se você não tem certeza daquilo que você quer.
De novo, tomada de decisão. Se eu decidir, eu vou buscar ambientes, lugares e pessoas que estão na mesma decisão que eu, que têm a mesma visão que eu, e não vou ficar olhando para aquele lado ou para aquelas pessoas que estão num outro modelo. Não dá para eu querer me inserir num modelo, ser do contra. Né? Eu vou me inserir no modelo para ser do contra, para enfrentar, para arrumar afrontamento. Cara, então eu não decidi, eu tô ali por outro motivo, o meu objetivo é outro. Se eu decidir, eu vou estar em ambientes onde isso me faz bem, onde isso não gera estranhamento, onde isso tem aceitação. Eu não vou ficar me forçando a ir para uma situação que não é legal. Quando a gente fala de família, não tem muito que fugir, né? Apesar que tem gente que resolve se afastar e tudo bem, não significa que tá brigado. Sim. Mas quando você toma essa decisão, você escolhe os seus ambientes, você escolhe o que olhar na rede social, você escolhe. Então, essa pressão, ela só vai acontecer se você não tiver certeza daquilo que você escolheu para você. Perfeito. Se você tem certeza, não te pressiona. Então, é possível construir uma vida plena sem um relacionamento amoroso? É possível, sim. Você pode ter ou não essa experiência, ter ou não esse momento, e aí você precisa só, de novo, tomada de decisão. O que eu quero? Eu não quero ter um relacionamento, mas eu quero ter um filho, eu quero dar continuidade para o meu DNA. Então, eu vou tomando as decisões e vou trazendo os modelos que me ajudam ali. Mas sim, é possível. Então tá. É possível. Obrigada, Madê. Imagina. E chegamos ao fim de mais um episódio. Antes de encerrar, meninas, vamos contar um pouquinho da nossa parceria com a Adriana Sampaio, que é uma loja de acessórios. E a Adri, ela entrega para todo o Brasil. E dentro dos nossos episódios gravados, a gente está usando todos os acessórios dela. Mas e você, Tinderela, que está solteira? Como que você lida com a sua solteirice?